Neste vídeo vou falar sobre a aula que trata da divisibilidade em anéis. Deixa eu selecionar a caneta. Bom, nós vamos usar nessa aula a teoria da divisibilidade, que foi desenvolvida para uns números inteiros. Vocês viram essa teoria de divisibilidade na disciplina de Introdução à Teoria dos Números. Porém, agora não mais a gente vai tratar apenas dos números inteiros, mas a gente vai tratar da divisibilidade em um anel qualquer, tá? A gente vai ver algumas propriedades no caso de domínios de integridade. A primeira definição que aparece aí nessa aula, na página 40, é a seguinte: dados A um anel, A e B elementos desse anel, a gente diz que A divide B e denota dessa forma A barra B, se existir um elemento C do anel A, tal que a gente pode escrever B como C vezes A. Então, lembrando, o anel, né, é um conjunto munido das operações de soma e produto, né? A gente chama as operações de soma e produto. Então, essa operação aqui é a operação produto definida no anel, tá? Nesse caso, a gente diz também que A é um divisor de B, ou que A é um fator de B, e ainda que B é um múltiplo de A, tá? Ou também B é divisível por A. Então, esses conceitos todos a gente já conhece, né, da teoria de divisibilidade, que a gente aprende na escola até, né, e a gente reviu essa teoria mais formalmente na disciplina de Introdução à Teoria dos Números. Quando não existe um elemento C, tal que a gente pode escrever B igual a C vezes A, a gente diz então que A não divide B. Essa notação aqui não é muito comum, tá? Então, na verdade, a gente vai usar a seguinte notação para dizer que A não divide B. A gente faz a barra e corta ela, tá? Então, como exemplos, no conjunto dos inteiros, nós podemos dizer que 4 divide 12, porque 12 pode ser escrito como 3 vezes 4, ou seja, existe 3 pertencente ao anel, tal que a gente pode escrever 12 como 3 vezes 4. Menos 5 divide 35 também no anel Z, porque existe um inteiro 7, tal que 35 é escrito como 7 vezes menos 5. Na verdade, aqui é menos 7, né? Aqui tem um erro aí na apostila. Então, menos 5 divide 35, pois aqui teria que ser menos 7 vezes menos 5, tá? Então, existe menos 7 pertencente a Z, tal que 35 é igual a menos 7 vezes menos 5. O item 3 também tem um erro, que aqui está escrito 4 divide 11 em Z, e isso não é verdade, né? Aqui teria que estar cortado, tá? 4 não divide 11, pois não existe um inteiro C, tal que a gente possa escrever 11 igual a C vezes 4, tá? Então, aqui tem um errinho também. No segundo exemplo, agora a gente vai considerar o anel dos racionais. Então, no anel dos racionais, a gente pode dizer que 4 divide 7, por exemplo. Por quê? A gente pode escrever 7 como 7 quartos vezes 4. Ou seja, existe o número 7 quartos pertencente a que, tal que 7 é 4 vezes 7 quartos, tá? Observem que a gente não pode dizer isso no conjunto, no anel dos inteiros, né? Então, em Z, 4 não divide 7, mas em que isso é verdade. No anel Z8, que é constituído pelas classes de equivalência de 0 até 7, né, ou seja, é o conjunto dos inteiros módulo 8, nós podemos dizer que
a classe do 2 divide a classe do 6. Por quê? A gente pode escrever 6 como 3 vezes 2, como a classe do 3 vezes a classe do 2, tá? 5 divide 2. Por quê? 2 é igual a 2 vezes 5. Por que que vale essa igualdade? 2 vezes 5 é 10. A classe do 10 em Z8 é igual à classe do 2, ou seja, 10 é congruente a 2 módulo 8, tá? No item 3, aqui também tem um erro. É 4, não divide 7, tá? A classe do 4 não divide a classe do 7 em Z8, porque não existe nenhuma classe C de Z8, tal que a gente pode escrever 7 como C vezes 4. Basta a gente verificar, não é? Ó, 0 vezes 4 é 0, não é 7, não é a classe do 7, né? 1 vezes 4 é 4, não é a classe do 7. 2 vezes 4 é 8, que é congruente a 0. 3 vezes 4 é 12, que é congruente a 4, módulo 8. 4 vezes 4 é 16, que é congruente a 0, módulo 8. 5 vezes 4 é 20. 20 é congruente a 4, módulo 8. Depois, 6 vezes 4, que é 24, é congruente a 0, módulo 8. E 7 vezes 4 é 32, ó, 36, né? Que é congruente a 4, módulo 8. Então, não existe nenhum C tal que a classe do C vezes a classe do 4 dá a classe do 7. Por quê? Qualquer C vezes a classe do 4 vai dar ou a classe do 0 ou a classe do 4, tá? Vai dar 0 barra ou 4 barra. A primeira proposição, que aparece na página 41, trata das propriedades sobre a divisibilidade em anéis. Então, sejam A, B, C e D elementos de um anel A. A primeira propriedade diz que A divide A e 0 e A divide 0, ou seja, o elemento neutro da adição em A, isso para qualquer A elemento do anel, né? Então, é fácil provar essa primeira propriedade, não é? Por que que A divide A? Pois a gente pode escrever A como A vezes 1, tá? Na verdade, aqui a gente está considerando que esse anel, ele tem a unidade 1, tá? Esse anel é um anel com unidade, ok? E, então, por isso que essa unidade pertence a A e, portanto, a gente pode dizer que A divide A no anel A. Agora, por que que A divide o elemento neutro da adição? Porque a gente pode escrever 0 como 0 vezes A para todo A elemento do anel, tá? Então, essa primeira propriedade é tranquila. A segunda propriedade, então, aqui a gente já provou. A segunda propriedade diz que se U é um elemento invertível em A, o que é um elemento invertível em A? Se U é invertível, quer dizer que existe o A menos 1, existe um inverso, tal que isso dá o elemento neutro multiplicativo do anel, dá a unidade do anel, tá? Lembrando que quando, né, não houver possibilidade de confusão, a gente denota, a gente chama esses elementos invertíveis também de unidades do anel, tá? Bom, então a gente quer provar que se U é um elemento invertível, então U divide A. Isso para qualquer A elemento do
do anel, tá? Então, vamos provar essa segunda propriedade. Quero provar aqui U divide A. U divide A. Então, a gente quer provar que existe um C pertencente ao anel A, tal que A é igual a U vezes C, tá? É isso que a gente quer provar. Nós sabemos que A é igual a A vezes 1, mas U vezes U a menos 1 é 1. Então, a gente pode escrever isso como A vezes U vezes U a menos 1. Usando a associatividade, a gente pode escrever isso como U, na verdade, usando que U a menos 1 também vezes U é igual a 1. Então, isso aqui a gente pode escrever como A vezes U a menos 1 vezes U. E agora sim, usando a associatividade, isso é A vezes U a menos 1 vezes U, tá? Então, quem é o C? É A vezes U a menos 1, tá? Aqui vale a volta, né? Isso é o mesmo que U vezes A vezes U a menos 1, ok? Então, provamos que U divide A se U é invertível, um elemento invertível. Em particular, o elemento neutro multiplicativo divide A para todo A, já que é um invertível, né? 1 vezes 1 é 1, então, sempre o elemento neutro multiplicativo é invertível. A terceira propriedade diz que se A divide B e B divide C, então A divide C. Essa é uma propriedade transitiva, né? Então, 3. Se A divide B, isso mesmo, se A divide B, então existe R pertencente ao anel, tal que B é igual a A vezes R, tá? E se B divide C, então existe, aqui eu esqueci do existe, né? Existe S, elemento do anel, tal que C é igual a B vezes S. Ok? Então, usando essas duas igualdades, a gente pode escrever C igual A vezes R, que é B, vezes S, que é o mesmo que A vezes R vezes S. Ou seja, existe um inteiro, já que R e S pertencem ao anel A, o produto R vezes S pertence ao anel A. Então, existe um inteiro, R vezes S, tal que C é igual a A vezes esse inteiro, ou seja, isso implica que A divide C, tá? É o que a gente queria mostrar. Na quarta propriedade, se A divide B, então A divide B vezes C para qualquer C elemento do anel. Bom, se A divide B, existe um inteiro, vou escrever o mesmo R aqui, tá? Então, implica que B é igual a A vezes R com R pertencente ao anel A, tá? Bom, mas se B é A vezes R e a gente quer mostrar que A divide B vezes C, então vamos multiplicar essa igualdade por C. Então, a gente tem que B vezes C é igual a A vezes R vezes C. Então, isso pode ser escrito como A vezes R vezes C, usando a associatividade. Então, existe um inteiro, existe um elemento do anel, né? O anel não necessariamente é o conjunto dos inteiros. Existe um elemento do anel R vezes C,
tal que BC é igual a A vezes esse elemento. Então, isso quer dizer que A divide B vezes C, tá? A quinta propriedade, se A divide B e A divide C, então A divide B mais C e A divide B menos C. Acho que não cabe aqui. Eu vou apagar essas aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Esqueci de deixar espaço. Vamos fazer agora, provar, né, a validade da quinta propriedade. Tem que arrumar uma forma mais fácil de apagar isso. Pronto. Bom, se A divide B, então, a gente pode escrever B igual a A vezes R, e, como A divide C, a gente pode escrever C como A vezes S, tá? Então, B mais C é igual a AR mais, eu falei S e escrevi R. Deixa eu apagar aqui. Que é S, tá? Então, B mais C, AR mais AS, que é igual a A que multiplica R mais S. Então, existe um elemento do anel A, já que o anel é fechado para soma, né? Soma de dois elementos do anel é um elemento do anel. Então, existe um elemento R mais S do anel, tal que B mais C é igual a A vezes esse elemento. Ou seja, a gente está dizendo que A divide B mais C. Além disso, a gente pode escrever B menos C como A vezes R menos A vezes S, que é igual a A que multiplica R menos S. R menos S também é elemento do anel. Por quê? O menos S é elemento do anel, então, eu estou somando R com menos S, tá? Menos S é o inverso aditivo de S, então, ele pertence ao anel, logo, R menos S pertence ao anel. Então, daqui a gente conclui que A divide B menos C, tá? A sexta propriedade é muito parecida, tá? Na verdade, a quinta propriedade, aí no fascículo, os autores falam, a quinta propriedade é um caso particular da sexta, não é? Fazendo x igual a 1 e y igual a 1, a gente tem esse caso. E fazendo x igual a 1 e y igual a menos 1, a gente tem esse caso, tá? Mas aqui sai direto, do mesmo jeito. Basta a gente fazer, depois de escrever isso aqui, ó, a gente faz. Quem é x vezes b mais y vezes c. Isso é x vezes a vezes r mais y vezes a vezes s. E aí coloca a em evidência, tá? Não vou fazer a sexta, não. A sétima propriedade diz que se A divide B e C divide D, então o produto AC divide o produto BD. Deixa eu apagar aqui. Será que eu vou tentar selecionar? Não vou conseguir. Vou ter que apagar assim mesmo. Então, a sétima, se A divide B, existe um elemento R do anel, tal que B é igual a A vezes R, e se C divide D, existe
um elemento S do anel A, tal que C, D é igual a C vezes R. A gente quer mostrar que AC divide BD. Então, quem é B vezes D? B vezes D é AR vezes CS. Aqui é S. Eu toda hora esqueço e escrevo R no lugar de S. Tá? Estamos considerando que vale a comutatividade nesse anel, tá? A gente está considerando o anel comutativo, então a gente pode escrever AR vezes CS como A vezes C vezes R vezes S, tá? Como R e S são elementos do anel, então o produto está no anel, logo A vezes C divide B vezes D, como a gente queria mostrar. A propriedade 8, ela está enunciada de forma errada aí, no fascículo. Se A divide B mais C, aqui é IA divide B, tá? Então, aqui é A divide B, então A divide C, tá? Corrijam aí. Então, tem um erro aí na 8ª propriedade. Então, se A divide B mais C, implica que B mais C é igual a vezes R, onde R é um elemento do anel A, tá? Se A divide C, B, desculpem, a hipótese é A divide B, então B é igual a A vezes S, onde S é um elemento do anel. A gente quer mostrar que A divide C, não é? Então, a gente quer mostrar que C é igual a A vezes alguém. Dessa igualdade aqui, a gente pode escrever que C é igual a A vezes R menos B. Só que B é A vezes S, então isso é A vezes R menos A vezes S, ou seja, isso é A que multiplica R menos S. Como R e S são elementos do anel, a diferença também é um elemento do anel. Dessa igualdade, então, a gente conclui que A divide C, como a gente queria mostrar. Na página 43, a gente tem uma segunda proposição que diz que se A e B são dois elementos de um domínio de integridade A, ou seja, A é um anel comutativo com unidade sem divisores de zero, tá? Então, A divide B e B divide A, se e somente se existir um elemento U invertível de A, tal que B é igual a U vezes A, tá? Então, a gente tem duas coisas para provar. A primeira coisa que a gente vai provar é que é a implicação nesse sentido, ou seja, a gente vai assumir que A divide B e B divide A, e queremos mostrar que existe um invertível U, tal que B é igual a U vezes A, tá? Bom, se A divide B, B é igual a A vezes um R, onde R é elemento do anel A, tá? E se B divide A é igual a B vezes S, onde S é um elemento do anel A, né? Vou colocar aqui com R pertencente a A e S pertencente a A. A gente quer mostrar que B é igual a U vezes A, onde U é invertível. Para tanto, a gente vai assumir duas possibilidades. Se B for zero,
o que que acontece? Então, A é igual a zero, não é isso? Já que A é B vezes S, então, se B for zero, implica que A é igual a zero, tá? Então, B, nesse caso, A é igual a B, ou seja, B é igual a A vezes 1, que é o mesmo que 1 vezes A. Como o 1 é invertível, então a gente provou que existe o invertível em A, tal que B é U vezes A, tá? Agora, se B for diferente de zero, e como B é igual a A vezes R, isso é o mesmo que, vamos substituir, né, A por B vezes S, então isso é o mesmo que B vezes S vezes R, e isso é o mesmo que B vezes S vezes R, ok? Isso implica, então, que, como o anel é um domínio de integridade, e a gente está assumindo B diferente de zero, vale aqui a lei do cancelamento, né? A gente está com B igual a B vezes S vezes R. B é o mesmo que B vezes 1, né? Ou 1 vezes B. Então, a lei do cancelamento diz que S vezes R é igual a 1. Ou seja, R e S são invertíveis do domínio de integridade A, né? Eu queria mostrar que B é um invertível vezes A, esse invertível é o R, tá? Então, provamos essa proposição. Na página 44, os autores apresentam a definição do que são elementos associados de um anel. Então, dois elementos A e B de um anel A são chamados de associados se existir um elemento invertível, U, tal que B é igual a U vezes A. Então, da proposição anterior e dessa definição, a gente conclui essa proposição 3. Ó. Em um domínio de integridade, dois elementos são associados se, só se, A divide B e B divide A. Já que na proposição dizia que em um domínio de integridade, dados A e B, se A divide B e B divide A, se somente se existe um U invertível que satisfaça isso, B igual a U vezes A. Tá? Então, essa proposição é um resultado direto da proposição anterior, da proposição 2. A terceira definição, que está na página 45, trata da definição de máximo divisor comum entre elementos de um anel. É a mesma definição de máximo divisor comum de inteiros que a gente conhece, né? O máximo divisor comum é um divisor dos dois elementos do anel. Então, se A e B são elementos do anel, um elemento D é chamado, então, de máximo divisor comum de A e B, e denotado, né, por MDC de AB. Se esse D for um divisor tanto de A quanto de B, ou seja, D divide A e D divide B, e além disso, ele é o maior desses divisores. Ou seja, se tem um outro divisor comum de A e B, esse divisor, ele tem que dividir D, tá? Ele tem que ser menor do que D, tá? Então, isso é que diz essa segunda propriedade. Para finalizar, eu vou apresentar mais uma definição que não aparece nessa aula desse fascículo, que é a definição de elemento irredutível, tá? Então, vamos considerar D
um domínio de integridade, tá? Então, essa definição de irredutível, o anel tem que ser domínio de integridade. Um elemento A pertencente a D, ele é chamado de irredutível se ele não é invertível Lembrem que num domínio de integridade, nem todo elemento precisa ser invertível, né? No corpo isso é verdade, no domínio de integridade não. O domínio de integridade é um anel comutativo com unidade sem divisores de zero, tá? Então, um elemento de D ele vai ser chamado irredutível se ele não for invertível e se A for escrito como um produto de B vezes C com B e C elementos do domínio D, então B ou C são elementos invertíveis. Essa definição é a definição que a gente ela é parecida com a definição de números primos que a gente conhece lá no conjunto dos inteiros, tá? Então, essa é a definição de invertível, ok? Então, para ser invertível, não pode ser... Primeiro, o anel tem que ser um domínio de integridade. O elemento, para ser chamado invertível, não pode... de irredutível, desculpe, não pode ser invertível, e se ele for escrito como produto de dois elementos do domínio, então, um desses dois elementos tem que ser um elemento invertível do anel, tá? E aí, eu quis dar essa definição porque eu cobrei uma questão nessa atividade, nesse último questionário, que envolve esse conceito, tá? Então, encerro por aqui esse vídeo que trata da divisibilidade em anéis.